Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Televisão, jornais impressos, revistas, internet, celulares. Hoje o mundo chega até nós em apenas um clique, um fenômeno considerado por alguns pesquisadores como estresse informacional. Mas se por um lado há excesso de informações, por outro, há também uma falta, sobretudo no que diz respeito à diversidade de textos. No programa de hoje, vamos debater as relações entre informação e conhecimento e ainda o papel da escola na transformação de informação em conhecimento. São nossos convidados o coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, Ismar de Oliveira Soares. A pesquisadora do Instituto de Formação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz, Regina Marteleto. E a pesquisadora do Colaboratório de Infoeducação, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Amanda Leal de Oliveira. No mundo atual, a velocidade dos acontecimentos exige que estejamos constantemente atualizados. Mas até que ponto as informações que nos chegam das mais variadas fontes realmente se transformam em conhecimento? Na televisão, nos jornais, nos livros e revistas, na internet e até no celular. No mundo atual, as notícias podem chegar através dos mais variados veículos, o tempo todo, em qualquer lugar. São sempre tantas informações que nem conseguimos ter tempo para refletir. Não, nem metade. O trabalho às vezes rouba muito tempo. Precisa ainda encontrar também o tempo para aproveitar a informação. Essa realmente é uma questão que a gente pode dizer que atravessou o século XX, né? A ideia de que quem vive na metrópole vive exposto a uma espécie de bombardeio de estímulos. E esses estímulos podem ser tanto estímulos negativos ou positivos, mas há uma espécie de um excesso. As inovações tecnológicas aumentaram ainda mais a rapidez e o fluxo de informações que circulam na sociedade. E isso fez com que o processo se tornasse ainda mais complexo. Então, isto, por um lado, cria em nós uma espécie de insensibilidade defensiva, porque a gente tem que se proteger disso e criar mecanismos para a gente não ficar exposto a tanta coisa. Por outro, cria uma espécie de nova sensibilidade, que é uma sensibilidade para a simultaneidade. A chegada das novas tecnologias transformou comportamentos. Em alguns momentos, dificultou a capacidade de concentração e de reflexão. Entre os jovens, por exemplo, surge a tendência de desempenhar diferentes tarefas simultaneamente. Eu acho fantástico, mas fantástico porque eu não consigo absolutamente escutando. Começou com essa de escutar música, lendo e estudando ao mesmo tempo. Para mim é impossível. Agora é muito mais, porque estando no MSN... Bom, claro que a gente tem uma certa tendência é a função dos pais, né? Quer dizer, eu tenho filhos, então não pode agora, tem que te concentrar. E ao mesmo tempo é um dom conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Contardo Caligares observa que as mudanças não devem ser encaradas de forma negativa. Então, a ideia é verdade, tem uma enorme quantidade de informação. A primeira coisa que dá para dizer é que isso é extremamente positivo. Quer dizer, você lida com crianças que são talvez menos meditativas, mas infinitamente mais informadas do que eu era naquela idade. Já o escritor José Miguel Wisnik acredita que as exigências do mundo de hoje não devem impedir que as pessoas tenham tempo para refletir. Quer dizer, tem um tempo veloz em que você é posto numa cadeia produtiva em que todo mundo tem que cumprir tarefas incessantemente e sem ter possibilidade de parar para você, em suma, meditar, sentir, respirar o tempo que não seja dessa forma, né? Mas então, como fazer para garantir a construção do conhecimento em meio a uma rotina tão corrida? Para o músico e escritor José Miguel Wisnik,
O silêncio é outro fator importante nesse processo e também um dos mais raros. Eu acho que o silêncio é de fato uma coisa valiosa e raríssima, né? Um bem raríssimo. Tanto o silêncio objetivo, que é você estar num lugar silencioso, quanto você criar um silêncio interior. Para conviver com a falta de tempo, José Miguel Wisnik aposta na arte. Arte, música, poesia continua sendo uma forma de respiração do tempo, né? Eu até fiz uma canção em parceria com Jorge Maltner que se chama Tempo Sem Tempo e diz isso. Vê se encontra um tempo para me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. E assim por diante. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar pelo professor Ismar. Professor, a gente viu aí no vídeo essa relação do excesso de informação, ao mesmo tempo a gente trabalha com uma falta, né? Há uma certa confusão ainda por parte de muitas pessoas de qual é o conceito de sociedade de informação e sociedade do conhecimento. Muitas vezes se faz essa relação, estamos vivendo na sociedade do conhecimento, o que na verdade talvez a gente tenha um processo anterior aí, que é a sociedade da informação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação. Pois é, o vídeo apresentado ele é muito rico, né? Rico em termos de mostrar como na sociedade hoje o volume de informação é imenso, e rico também na interpretação, né? Mostrando como o receptor está diante desse universo todo e as maneiras como ele se relaciona. Agora, a questão de fundo é como transformar esse universo da informação em conhecimento. E a pergunta é o que é conhecimento? E no caso, olhando para a escola, olhando para os estudantes, a relação de professor e alunos, advém, na verdade, como a escola faria a mediação entre esse imenso universo com a quantidade absurda de informação e aquilo que a escola se propõe a trabalhar na construção do conhecimento do aluno. E aí vem uma pergunta que não foi dita, que não foi tocada no vídeo, é como a própria criança produz informação, não é? E o que nós estamos imaginando hoje, por experiências em trabalhar com estudantes e escolas, assim por diante, é que, na verdade, a capacidade de selecionar deverá da capacidade de produzir. Não é? À medida que a criança tem capacidade de produzir informação ela mesma, ela poderá orientar-se no sentido de selecionar, de buscar, de criar algo novo. Então, a produção da informação, o domínio dessas tecnologias dentro do espaço escolar faria parte de uma política de tratamento da sociedade da informação. Não seria apenas olhar, admirar, ficar preocupado a respeito desse volume todo, mas é como eu vou me apoderar enquanto escola, enquanto aluno, enquanto professor desse universo. E aí vem uma grande pergunta, não é? Se para uma escola sempre se achou que ela deva ter uma excelente biblioteca, do meu ponto de vista, qualquer escola deveria ter um excelente laboratório de vídeo, um excelente laboratório de rádio, uma excelente sala de informática aberta para todo mundo, né? Quer dizer, a escola produzindo informação, porque a partir dessa capacidade nós teríamos então a possibilidade de seleção desse material. No mundo inteiro, existe um conceito chamado Information Literacy, né? Quer dizer, há gente preocupada com essas questões. Eu acredito que essa série estará mostrando, né, aos professores do Brasil maneiras de conversar a respeito desse assunto. Porém, a minha primeira contribuição seria, frente ao mundo da informação, é preciso mergulhar nele e produzir informação também. Né? E essa informação é que vai permitir ao aluno organizar-se frente a esse mundo. Vamos falar um pouquinho mais, obviamente, ao longo de todo o programa, sobre essa produção dessa informação. Essa é uma preocupação muito grande dos professores. Ok, produzir informação e construindo conhecimento é algo que a gente pode fazer na escola. O laboratório de rádio, por exemplo. Mas como? O que seria, o senhor falou, um laboratório ideal de rádio, bem equipado? O que é isso? O que seria esse laboratório? Mas a gente vai falar isso ao longo do programa, porque eu quero passar para a nossa segunda convidada, que é a Regina Marteletto. No vídeo, Regina, a gente viu o Wisnik falando ali, hoje a gente sabe dos estudantes fazendo 10 mil coisas, a gente, né? Nós próprios os adultos fazem 10 mil coisas ao mesmo tempo. Hoje você tem lá, você está aberto no MSN, você está lendo um texto, você manda um e-mail. O mundo do trabalho já exige
conversávamos um pouco antes do programa começar, o mundo do trabalho já exige esse profissional que pense em algumas coisas, em várias tarefas ao mesmo tempo, até gerou um chamado tecnoestresse, porque as pessoas estão ligadas na tecnologia de várias formas. Agora, de que forma, ele falou em simultaneidade, de que forma essa, ele usou uma expressão sensibilidade para a simultaneidade, né? Foi o Wisnik que disse. De que forma essa simultaneidade, fazer essas tantas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo lidando com informação, como é que isso tem impacto? Quais são os impactos disso no processo de construção do conhecimento? São impactos positivos, negativos? Quais seriam os caminhos dessa relação? Bom, esse é um desafio muito grande que é mostrado nos vídeos. Interessante porque o vídeo ele não traz especialistas no tema em si, né? São artistas, são pensadores, críticos, de maneira que já mostra assim um outro aspecto diferente daquele convencional, pedagógico, escolar, e muito interessante, por isso também, não que o escolar e o pedagógico não sejam. A questão da simultaneidade da informação, né, e da comunicação, ela é muito evidente hoje na nossa sociedade, no mundo atual, nesse mundo globalizado, nessa sociedade da informação em que vivemos, porque como eu dizia há pouco, antes, quando conversávamos, essa abertura de telas constante, né, de textos, de imagens, de sons, de informações. Essa é um sentimento assim, de muita velocidade, né, e que muitas vezes é associado à dispersão, sobretudo quando se pensa no jovem, né. A escola trabalha muito com a ideia da concentração, né, do aprofundamento, do mergulho, e essas diferentes, né, essa aparição, essa oferta informacional, essa abundância informacional leva a crer, né, que o receptor, ele lida muito com a dispersão. Esse mundo informacional levaria a uma dispersão. Mas quando se observa hoje o lidar dos jovens com esses dispositivos de informação e comunicação, existe uma facilidade muito grande nos jovens e nas crianças, né, em lidar com essas diferentes telas, com esses diferentes textos, essas diferentes mídias e dispositivos, né? Então isso o vídeo mostrou de uma maneira bem interessante, o lidar com a velocidade. Outro aspecto importante, quando se pensa na relação desse mundo informacional e comunicacional com a questão do conhecimento, né, é que essa simultaneidade, essa velocidade, ela promove a construção do conhecimento ou não, né? Ou ela seria um impeditivo ou um dificultador. A minha percepção e a minha experiência é de que o conhecimento, ele não digamos assim, ele não questionado, ele não é prejudicado pela abundância informacional. Ele não é. O lidar com a informação, né, sempre foi um aspecto importante da nossa cultura ocidental. Uma cultura que tem a escola como vetor, uma cultura que preza, né, a produção do conhecimento e a utilidade que o conhecimento pode ter no mundo da vida, no mundo do trabalho. Então, eu acho que é algo que a gente pode retomar depois, que eu considero que é um aspecto interessante. Nossa terceira convidada, eu quero passar para ela, que é a Amanda Leal. Amanda, que é autora do texto que consta do boletim, que os professores receberam, não é, Amanda? Diante disso tudo, é uma questão que você mesmo, vocês, o Edmir Perrotti, como consultor dessa série, e você nesse texto, ambos fazem. O que é, vocês tratam com um conceito novo, que é o infoeducar. Como seria esse processo de educar para a informação? Diante desse excesso de informações, diante da falta ao mesmo tempo, o que é infoeducar? A gente está cunhando, né, de infoeducação, a educação para a informação. Então, a gente tem esse oceano informacional, essa quantidade enorme de informações, mas como navegar, que direção tomar, para onde transitar, né, dentro desse oceano informacional? E aí está incluído na infoeducação e no papel do infoeducador o ensino de habilidades, de competências, então, para acessar essas informações. Então, saber
usar um computador, saber fazer uma pesquisa, saber frequentar uma biblioteca, saber encontrar as informações nas bases da onde elas vêm, né, onde elas estão. Mas é mais do que isso também, além das competências, além das habilidades na relação com a informação que hoje em dia a gente precisa ter, porque ela vem de muitos meios, é uma atitude frente à informação também. Então é você poder discutir essas informações, inserir tudo isso que está solto num quadro de referência pessoal, num quadro de referência coletivo do grupo do qual você faz parte. Então é o desenvolvimento mesmo de habilidades, de competências e atitudes frente à informação, que eu acho que hoje em dia nessa sociedade da informação torna-se cada vez mais necessário, porque como a gente está discutindo aqui, vai discutir ao longo da semana, esse oceano informacional não significa produção de conhecimento. Você pode ter muito excesso, justamente como a gente vem conversando, ou você pode estar formando consumidores de informação. Então a gente vai e acessa as informações que já estão prontas. Tudo bem, e aí na linha do que o professor estava falando. E os nossos conteúdos, e a produção de conteúdo, e a construção, que aí eu acho que já tem a ver com o conhecimento, né? Transformar algo que vem pronto em construção. Então a gente está trabalhando nessa dimensão da relação com a informação, de que ela pressupõe cada vez mais a construção dos sujeitos na relação com a informação, para que eles possam se posicionar com relação a esse oceano informacional que eu encontrei aqui. Pois é, o professor Ismar falava da necessidade da escola produzir, né? O senhor deu o exemplo de um bom laboratório de rádio. O que o senhor considera um bom laboratório? E aí eu pergunto, por que eu pergunto bom? Porque a gente já conhece algumas experiências no Brasil, de algumas escolas que fazem bons trabalhos com rádio e outras talvez nem tanto, que talvez transforme aquele espaço em mais um espaço pedagógico, vamos dizer ali que ela vai transformar a sala de aula naquela rádio, né? Ela vai levar de alguma forma a sala de aula para aquela rádio e aí você de alguma forma impede que o aluno vivencie esse mundo de produção, de informação e conhecimento naquele ambiente. O que o senhor considera como um bom laboratório dentro de uma escola? Olha, para responder isso, estou me lembrando de um encontro que houve aqui no Rio de Janeiro, em abril de 2004, foi o Summit Media for Children, uma reunião de especialistas do mundo inteiro, 2.000 especialistas, e a presença nesse grupo de 150 adolescentes. No final, essas crianças vieram para cá, esses adolescentes, para fazer laboratórios. Eles pararam tudo e fizeram uma greve dentro do evento. Eles queriam discutir com os adultos. Não foi permitida essa discussão, então eles fizeram um documento. No final, eles disseram assim, no relatório que eles apresentaram para todos: mídia de qualidade é a mídia que nós fazemos, ou que vocês adultos fazem conosco. Não é? Então, os adolescentes diziam que não era exatamente a qualidade técnica do produto o que era essencial, a participação era essencial. Então, se você me pergunta o que é um bom laboratório, é um laboratório em que as crianças possam participar. Não sozinhas, com o adulto. Né? Eles diziam que nós fazemos o que o adulto faz conosco. Então, no caso aqui, a transformação da informação em conhecimento se dá pela associação do professor com o aluno num espaço de liberdade de expressão. Sem querer didatizar esse espaço, né? Um ator, um arquiteto e um jogador de futebol. 3 exemplos de profissionais que atuam em áreas distintas e que precisam de concentração, olhar apurado e tempo de dedicação para enfrentar os desafios da profissão. Na reportagem, vamos ver como é preciso tempo para refletir sobre o que se faz e principalmente para transformar informação em conhecimento. Exercícios de alongamento para depois fazer rolar a bola no gramado. No futebol, esta rotina começa no treinamento. E para o jogador Alex Meschini, do Internacional de Porto Alegre, a concentração é uma das habilidades que o atleta precisa desenvolver. Acho que concentração que envolve tudo, pelo mínimo detalhe que é decidido, futebol, seja num treinamento, numa partida, a concentração, sempre quando você atinge um bom nível de concentração, é aí que você consegue alcançar os seus melhores resultados. Além de concentração, conquistar bons resultados exige também tempo de dedicação. A receita é um bom treinamento, né? A repetição.
Não um dia antes você chegar, um dia antes apenas da decisão, e você querer se familiarizar com aquela situação. Isso é treinamento de muito tempo. O trabalho de ator é outra atividade que requer tempo para refletir e para se concentrar. A gente precisa de um tempo de pesquisa, de um trabalho de mesa, de estudo do texto. Você coloca aí umas 2, 3 semanas, tem gente que fica muito mais tempo estudando o texto. Logo em seguida começa-se um trabalho de pesquisa, uma parte prática, que vai culminar com os inícios do ensaio, o início de decorar o texto, que tudo isso leva um tempo. E cada um tem o seu modo de trabalhar. Tem gente que prefere decorar um texto fazendo a cena, e tem gente que prefere decorar o texto em casa. Cada um tem o seu tempo para isso, mais uma vez falando no tempo. Segundo o ator, é necessário também ter um olhar atento para tudo que se passa ao redor. A observação, para mim, é a minha maior ferramenta de criação. Eu, quando estou pesquisando sobre um personagem em si, você acaba encontrando no seu dia a dia focos que te remetem ao personagem, ao que você está estudando, a um determinado livro que você está lendo que é interessante para o seu personagem. E você anda e você escuta uma música, você vê um DVD numa banca de jornal vendendo, você repara num homem que está andando, ou numa mulher, ou num gesto. Várias foram as vezes que gestos dos meus personagens, que modo de falar, apareceram de repente, andando na rua, pesquisando ou não. As coisas aconteciam simplesmente quando tinham que acontecer, no tempo delas. Na arquitetura, a observação apurada também faz parte do processo de criação. O nosso trabalho, ele tem uma permanente informação no olhar, né? Claro que o olhar, ele precisa ser colocado em xeque com o conhecimento, porque apenas olhar pode trazer ilusões falsas, né? Então, o olhar é uma porta de entrada, mas que deve ser checada de fato com o conhecimento. E o conhecimento, ele é em certo sentido, uma recuperação de toda a história da disciplina, onde entram também outras formas de outros olhares que foram feitos no passado, né? Para o arquiteto Pablo Bennett, em qualquer projeto, tempo e distanciamento são elementos que podem colaborar nos processos criativos. É importante se dar o tempo de olhar para aquilo e dizer, olha, isto pode ser diferente, né? Quando você está muito colado com um objeto, quando você está muito fazendo parte do seu cotidiano, a capacidade de estranhar esse objeto, estranhar no sentido de desconfiar da solução que você mesmo tomou, é muito mais difícil, né? Então o tempo é essencial nesse sentido. E se tudo se resolver com o tempo, eu saberei demonstrar minha gratidão. Amanda, a gente viu aí nesse vídeo 3 profissionais, áreas diferentes, falando da necessidade de ter esse tempo de refletir mesmo. É um tempo mais lento para se construir o conhecimento, em contraponto a essa velocidade de informação, essa carga que a gente recebe o tempo inteiro, para a gente elaborar, pensar com mais profundidade sobre um determinado tema, assunto, sobre uma determinada informação, precisa de um outro tempo, de fato? Eu acho que sim. Eu não saberia dizer se é de fato um tempo mais lento. Isso eu não saberia te dizer, mas assim, eu acho que é um tempo sim de construção. E aí ele vai depender muito mesmo da pessoa, do contexto. Mas o que eu acho que é importante da gente pensar também é que ele é também construção. Então, assim, a gente às vezes acho que tem um pouco a ideia, até o ator comentou, algumas coisas acontecem sim por insight. Então, de repente você liga uma informação com outra e você tem um insight, você consegue se posicionar, enfim. Com algumas pessoas acontece isso e tal, mas eu acho que a gente tem também uma série de experiências que a gente pode propor nesse sentido, e aí entra, eu acho que sim, o papel do educador, o papel do professor, para que isso possa ir acontecendo com as pessoas, para que as crianças, enfim, os jovens, os adultos, possam experimentar essa relação com a informação e esse processo de construção do conhecimento.
ele não é só etéreo, assim, ele não é só, ele é de fato um processo, ele é uma construção. E quanto mais a gente puder ter experiências que provoquem esse tipo de coisa, então, momentos de discussão, momentos de pesquisa, de fato, em que o próprio processo de pesquisar, ele é o resultado em si, mais do que o que você vai de fato encontrar como resposta certa ou errada. Às vezes encontrar uma resposta errada, ela causa mais aprendizado e construção de conhecimento do que você de cara colocar lá num site de busca e vir aquela lista e receber aquela lista de informações de fato corretas, entre aspas. Então, eu acho que esse tempo é interessante porque ele é um tempo que é produzido, é construído a partir de experiências que são individuais, mas são coletivas, são sociais, são compartilhadas. Bárbara, se você permite, claro. Nos últimos exames de Enem e Prova Brasil, se descobriu o seguinte: as melhores escolas do Brasil, as que mais se destacam, são justamente as escolas que abrem espaço para que os alunos tenham acesso a esse mundo de informação. Né? E permite que na própria escola isso seja trabalhado. Então, é uma novidade, não é apenas a escola que fica presa no currículo, mas que tem a capacidade de avançar. Não é? Então, esse é um fato importante. E, no momento, o Brasil tem uma grande oportunidade que chama-se escola integral. Não é? Quer dizer, aquele segundo momento chamado antigamente de contraturno seria o grande espaço para trabalhar com as informações que vem da mídia, por exemplo. Agora, vocês acham que de alguma forma essa correria, essa necessidade de correr com tudo, com a informação e digerir tudo, isso afetou de alguma forma o processo educacional, as escolas? Isso está dentro das escolas? E aí, por que eu pergunto isso? Esse tempo de reflexão, esse tempo necessário que há para refletir sobre determinadas informações, para que essa informação seja efetivamente transformada em conhecimento, isso está acontecendo nas escolas? Como é que vocês veem a educação trabalhando, lidando com essa questão, professora Regina? Pela experiência que eu tenho de lidar com a escola, né, como pesquisadora do ambiente da escola, também como mãe, né, e que acompanhei muito bem, muito de perto a educação dos filhos, eu acho que existe uma dificuldade da escola em lidar com essa velocidade, em lidar com essas experiências que os jovens e as crianças têm com esses diferentes meios, com esses diferentes dispositivos e fontes de informação. Como disse o professor Ismar, as escolas que melhor trabalharam foram as que abriram as portas para essa discussão, né? Essa discussão, talvez seja, mas é muito importante pensar, por exemplo, na ideia de rede que se fala. Quando se pensa na sociedade do conhecimento, da comunicação, da informação, se lida muito com a ideia de rede. Então, uma escola, ela é, né, uma peça, ela é um elo de uma rede ampla de conhecimento. Mas ela é também um vetor do conhecimento. Esse vídeo, ele mostra muito bem, pela fala dos 3 profissionais, né? Esses profissionais, eles falam de observação, de um olhar atento para aprender, para captar informações. Mas quem promoveu esse olhar atento? O conhecimento da formação escolar, com certeza. Seja a escola de futebol, seja a escola que levou o arquiteto a uma faculdade de arquitetura, né? Seja a escola do ator, né? Eles receberam um conhecimento sistematizado. E certamente essa observação, né, do cotidiano passa por uma filtragem que é dada pelo conhecimento sistematizado, que é o conhecimento escolar. Tá certo, a gente já tem uma participação, é da Luciana aqui do Rio de Janeiro, ela quer conversar com a gente. Oi, Luciana. Boa noite. As tecnologias hoje nos trazem dados e imagens de forma muito atraente e rápida. Com a infinidade de estímulos sensoriais, celular, TV, internet, games, etc., como desenvolver a capacidade de concentração e reflexão dos nossos alunos? Muito obrigada, Luciana, pela sua participação no Salto de hoje, no primeiro da série, tá bom? A gente conta com você ao longo da semana inteira. Então, professor Ismar. Olha, a preocupação com a concentração do aluno. Do aluno, do jovem, especialmente, eu acho que ela falou. Isso. E, simultaneamente, a conversa que nós estamos tendo aqui mostrando o aluno dispersivo. Né? E a imagem de que
talvez a gente vá concentrar o aluno a partir de conteúdos seriamente identificados e trabalhados pelo professor. E aí eu acredito que o vídeo nos ajuda a pensar o seguinte: a concentração advém de um projeto que tenhamos. Quer dizer, eu quero me concentrar para quê? Eu quero me concentrar para aprender a jogar futebol, eu quero me concentrar para ser alguém que dance, por exemplo, faça teatro. Bom, a ciência na escola tem uma finalidade, formar o cidadão que vai ocupar um espaço na sociedade. Então eu acredito que trabalhar por projetos e colocando a possibilidade desse jovem, dessa criança, obter informações a respeito do projeto que ele vai perseguir coletivamente sempre, nunca individualmente, isso permitirá que o aluno se concentre. Então, quando eu falo na existência nas escolas de laboratórios de multimídia, grandes, não é exatamente para simplesmente fazer uma grande festa, é para promover uma grande concentração. As crianças vão se concentrar para produzir informação a partir de linhas, em que ele, juntamente com adultos significativos para ele, terá condições de se concentrar e obter êxito nessa concentração. A Tânia, na verdade, Bageston, ela é do SESC de Chapecó. Muito obrigada, Tânia, pela sua participação. Ela mandou um e-mail aqui, um pouquinho grande, mas a gente vai tentar traduzir ou reduzir um pouco o que ela pergunta, o que ela conta. Ela diz o seguinte: na proposta pedagógica, faz-se referência a novos saberes e fazeres informacionais. Ela se refere ao texto da Amanda. Ela diz que a proposta chama a pedagogia de transmissivista. Em algum momento você fala ali no texto que caiu por terra a ideia de transmissão de conhecimentos, e sim, na verdade, como você acabou de dizer, conhecimento é construção, né? A partir da prática que temos como educadores, percebemos que temos salas cheias, pais ausentes e cada vez mais paternalismo por parte dos órgãos públicos. Como o educador poderá desenvolver um trabalho de qualidade, baseando-se simplesmente na informação que o aluno traz, que muitas vezes não tem fundamentação, uma vez que os alunos não estão informatizados, não leem jornal em casa. Bom, aí ela diz o seguinte: como fazer isso, enfim, como não ser transmissivista, se é sempre o educador que busca. Inclusive, alguns educadores não buscam conhecimento, mas os que buscam não têm ajuda nem valorização. E agora, lendo, parece que perdemos ou estamos perdendo o nosso crédito. Estamos em constante formação para ser desacreditados, ela diz aqui, a Tânia Bageston de Chapecó. Quando eu escrevi a questão da transmissão do conhecimento, do ensino transmissivista, também porque durante muito tempo se acreditou que de fato você controlava esse processo, né? Então era quase como se fosse uma coisa hidráulica, assim. Então o professor passava daqui e isso passava por ali e você tinha certeza que isso estava chegando naquele aluno daquela determinada forma. Então, hoje, a crítica, né, e a discussão que eu acho que tem em torno do transmissivismo é mais nesse sentido. A gente está percebendo e discutindo e reconhecendo o quanto esse processo não se dá assim dessa forma tão exata, tão precisa, tão controlada como a gente... como se durante um tempo se defendeu e se acreditou. Então, não é que eu faço uma crítica que o professor transmita os seus conhecimentos aos alunos e que nesse contexto específico que a Tânia colocou, ela não possa ter um papel importante de transmitir os conhecimentos, de abrir possibilidades de reflexão, de abrir possibilidade de que esses alunos acessem as informações que eles não estão tendo oportunidade. Então, a transmissão do conhecimento, ela é sim uma coisa que eu acho que é muito importante, inclusive de pai para filho, de entre vizinhos, é uma coisa que eu acho que deve continuar acontecendo e que bom que acontece. Mas a gente não controla e reconhecer que a gente precisa da construção do aluno, da construção dos sujeitos nesse processo é que eu acho que é uma coisa importante. Agora é legal a gente fazer uma observação aqui, que estamos falando não somente de informações noticiadas, né? A gente está falando de uma informação de um modo geral, não é, professora Regina? No meu campo de estudos, que se chama Ciência da Informação, a informação ela tem uma relação direta, indissociável com o conhecimento. A gente poderia dizer assim, em linhas gerais, que a informação seria a materialização do conhecimento, né?
Conhecimento se passa em nível ideal, no pensamento, na apreensão das coisas, do mundo, da observação, tal. E a informação, ela é expressão, ela é materialidade, é aquilo que se pega, que se guarda, que se cria memória, né, arquivo, acervo, né? E como isso é importante na nossa cultura, né? Em geral, na cultura escolar, na nossa cultura, para a preservação dessa cultura, para a educação, para tudo, né? Agora, algo que é muito importante em relação às perguntas, né, que foram endereçadas até agora, é a questão da mediação. É uma ideia muito interessante essa da mediação, pelo seguinte: nos processos pedagógicos, comunicacionais, informacionais, sempre se faz referência, se tem em mente a figura de um emissor e um receptor. São dois polos, né? A mediação nos leva para uma terceira possibilidade, que é essa possibilidade da construção, né? De uma interferência, né? Não é interferência de quem sabe em relação a quem não sabe, é um conluio, é uma estratégia comum, né, de emissor e receptor em relação à produção de algo novo, né, que seria o conhecimento. A transformação de informações em conhecimento é uma das questões mais atuais da educação. No vídeo a seguir, o educador Celso Antunes fala do papel dos educadores nesse processo. Vamos acompanhar. A informação é um dado, é uma citação. Ela está solta no contexto de uma ideia. Quando esta notícia se incorporar ao cotidiano do aluno, quando o aluno, com aquela notícia, aprender coisas que o ajudará a aprender outras coisas, quando aquilo deixar de ter aquela ideia, de ser aquela ideia isolada e perdida no espaço, para se incorporar às suas ações, e quando ele se transformou por força daquela informação, a informação transformou-se em conhecimento. Se eu, de uma maneira categórica, informo, vai cair na prova. Cabral descobriu o Brasil, eu estou transmitindo uma informação. Este aluno provavelmente a reterá, mas a reterá de uma maneira mecânica. Algumas vezes a única referência que esse aluno tem de descoberta é a ideia que a mãe lhe passa ao avisar que a coberta pode cair. Então ele associa aquela informação ao cobrir o seu próprio corpo, e como aquilo não tem sentido, com o tempo a memória se esvai. A mesma informação, Cabral descobriu o Brasil, se excitar aquele aluno a interrogar-se por quê, onde, quando, o que sou eu depois desta ocorrência, o que seria eu antes desta ocorrência, está mostrando o espaço da transformação de um aluno espectador, de um aluno ouvinte, para um aluno protagonista. Tudo isto caracteriza a diferença essencial entre uma aula para transmitir informações e uma aula para solidificar conhecimentos. Então, professor Márcio, quer comentar o vídeo do Celso Antunes? Olha, gostei demais do que ele falou, né? E estou me lembrando do seguinte, acaba de acontecer na Europa uma pesquisa, porque os europeus estavam ainda questionando a relação entre adultos e infância, adultos e jovens, e a pesquisa apontou para o fato de que os adolescentes e jovens estão buscando adultos significativos. Isto é uma retomada, né, de aliança entre gerações. E no caso aqui, o adulto significativo é esse adulto capaz de fazer aquilo que o Celso Antunes está propondo, né? De provocar situações em que a própria criança, o próprio jovem, utilize aquela informação num contexto determinado e saiba produzir a partir desse contexto. Uhum. Aí eu quero fazer a pergunta da Lucenda Pimenta, ela é de Anápolis, em Goiás. Muito obrigada, Lucenda. Ela faz uma referência ao seu texto, professora Amanda. Ela diz o seguinte: isso é interessante de pensar, é o que o seu texto fala. Queremos pessoas que saibam somente acessar as informações disponíveis ou queremos pessoas que saibam, além de acessar, refletir, organizar, analisar e produzir informações e conhecimentos? De que forma podemos colocar essa prática no nosso dia a dia como professores?
Eu acho que isso é uma questão central mesmo nessa discussão da sociedade da informação e do conhecimento, porque essa sociedade da informação, ela possibilita, sim, o acesso a essas informações. Mas daí a gente está falando de consumidores, né? A gente está falando de consumidores informacionais, consumidores culturais. E o Celso Antunes vai usar um termo que eu acho que é importante nesse caso, que é o do protagonista, né? Então, possibilitar que cada um ali, na relação com aquela informação, com aquele dado que vem, se posicione, se mobilize, desperte e atue, construa alguma coisa em cima disso. E aí, acho que, tentando responder a pergunta que ela fez, eu acho que é tentar ver isso num processo. Eu acho que, assim, trabalhar para esse aluno crítico, para esse cidadão, na verdade, que se posiciona e atua na sociedade, é uma construção. Então, não é uma coisa que vai acontecer em um exercício de sala de aula. Mas eu acho que o professor podia pensar nesse exercício com ele mesmo primeiro, talvez? Exatamente. Como é que ele se posiciona diante dessas informações que chegam até ele? Talvez seria um processo anterior. Claro que existem informações corretas e não corretas, não é que tudo é relativo, não é bem isso. Mas é a possibilidade de discussão, de construção de conhecimento, de argumentação de um lado e de outro. Tudo isso eu acho que você vai inserindo, como o professor Celso Antunes também falou, inserindo o que está solto num quadro de referência. E se hoje a professora não ficou tão satisfeita, porque os alunos ficaram ainda muito aquém, eles ainda estão achando que quem descobriu o Brasil não foi Cabral, enfim, ainda estão num processo ali, tudo bem, isso é um processo, vamos ver amanhã como é que vai se dar, e quando chegar uma outra informação nova, porque a informação é importante também, não é que o conhecimento é tudo de bom e a informação, não, a informação ela vai alimentar o conhecimento vai gerar novas informações. Então, eu acho que encarar isso como um processo mesmo. A participação agora é do Francisco, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Francisco. Pergunta, com a grande oferta de informação, quais as estratégias que devemos utilizar para combater a preguiça intelectual e a facilidade do copiar, do colar? Obrigada, Francisco, pela sua participação. Então, professora Regina, como a senhora vê essa questão? Muitos professores se preocupam com a chegada das novas tecnologias, né? Desse uso, da forma como os alunos usam, né? Se não é para pesquisar, na verdade, vai lá e cola uma informação, é esse o processo de selecionar, o que eu seleciono, na verdade, ele pega o que vier, para poder dar uma resposta a esse professor. Como é que fica essa questão do Francisco, que ele fala de uma certa preguiça aí, por parte do aluno? Bom, é uma pergunta bem interessante, mas é preciso pensar um pouco também no papel e na preguiça do próprio professor e de todos nós com tanta informação. Eu acho que o sentimento que se tem, né, seja na escola, no mundo da vida, é de uma incapacidade diante da disponibilidade constante, da velocidade da informação, né? Então, eu acho que para que a mediação ocorra, aquele terceiro sobre o qual eu falava, né, que é preciso construir além do emissor e receptor, então é preciso ter uma disposição de do emissor, no caso o professor, e do receptor, no caso o aluno, né? E que esses papéis sejam intercambiáveis também, que haja diálogo, que haja troca, porque a descoberta informacional hoje, ela se dá muito pelo lado do aluno, né? Então, esse aprendizado em via de mão dupla, né, seria bem interessante de ser experimentado, não é, na escola. Esse que a senhora tocou é muito importante. Se, por um lado, ele faz isso, o aluno faz isso para a escola, para responder a uma demanda da escola, ele está pesquisando outras coisas de N outras formas. Ele entra, né, no Orkut, no MSN, ele pesquisa na internet o que ele quer, um assunto da música, se ele está a fim de ouvir música, ele quer saber qual é o novo, ele faz esse trabalho de pesquisa quando o interessa, como disse o professor Ismar, quando tem um projeto, né, professor? Quando isso... Olha, eu lembraria de uma questão que é levada, né, em consideração na área da informação, que é a respeito da copiagem, né? Aluno que copia e transfere aquela informação para o professor como sendo sua. E a notícia de que, na verdade, 70% das pessoas, quando começam a usar a internet, fazem isso.
naturalizando esse procedimento. E aí vem a pergunta, isso é admissível? É interessante que se aceite isso, ou isso deveria ser já passar por um crivo de discussão de natureza ética, a respeito da autoria, direito de autoria, assim por diante. Mas é uma questão interessante porque, mesmo em algumas teses na própria universidade, a gente vê e observa isso, né? Projetos voltados para a alfabetização digital entre alunos e professores, que os próprios professores têm esse vício, né, de copiar, colar, como se fosse seu, né? E aí vem uma questão importante a respeito da ética nos procedimentos e a respeito do respeito para com a produção alheia, né? E de como trabalhar essa facilidade que a tecnologia nos dá. Uhum. Aí, claro. Só para completar uma outra coisa que eu fiquei pensando com relação à pergunta do Francisco, é que também, assim, a gente quando fala de informação e de pesquisa, a gente já associa muito a questão do computador e da internet, de buscar isso dessa forma rápida, ágil, e aí que gera até essa preguiça que ele falou. Mas eu acho que a gente tem outras fontes de informação também e de pesquisa e de busca que podem trabalhar junto com essa pesquisa da internet e que aí talvez não mobilizem esse lado tão fácil e prático que a internet tem, né? Que é, por exemplo, a pesquisa em livros, a pesquisa com entrevistas com familiares, com vizinhos. São outras fontes de informação também que vão gerar um tipo de participação do aluno, da pessoa, e que pode trabalhar nesse sentido de não ficar só um tipo de pesquisa, só um tipo de informação. As informações, elas podem vir de fontes diferentes e podem conversar e se relacionar e serem debatidas. E o que é curioso, né, Amanda, se a gente for pela linha de vamos discutir a questão ética, ele como produtor, se ele fizer uma pesquisa e vir em algum outro momento que a sua pesquisa foi copiada e colada, ele vai ter né, esse processo, essa construção desse conhecimento vai se dar, do que é ético, do que é antiético. Né? Se isso for uma discussão da escola, tentar promover essa ideia, você como produtor vai lá, entrevista e depois você se dá conta de que seu material foi copiado, você já vai passar por esse processo de construção desse conhecimento na prática. Né? Agora, a Tânia Colodete e também as cursistas Simone da Silva e Patrícia da Conceição, que são aqui de Duque de Caxias, muito obrigada pela participação de vocês. Elas querem saber qual é o papel da escola nessa mudança do saber, do sentir e do ensinar, sem o giz e o apagador. Não é o momento da escola interagir com os meios visuais, hipertextos, televisão, computador, Orkut, blog, outras ferramentas? O que o senhor acha, professor Ismar? Eu acho que chegou o momento, né? Ou o momento é esse, né? Da escola se envolver, de se abrir. O grande problema que encontramos agora, na verdade, é a definição de políticas públicas para isso, e nas escolas particulares também, de encontrar nessas escolas diretores ou coordenadores pedagógicos abertos para essa iniciativa. O professor necessita participar de experiências que o envolvam nisso. E o mais adequado que a gente tem visto, ao menos nas nossas experiências do nosso Núcleo de Comunicação e Educação da USP, é que a formação para isso, para essa área, se dê envolvendo professores e alunos, sempre simultaneamente. Tá certo. A gente precisa fazer as nossas considerações finais para encerrar essa edição do Salto. Infelizmente, tempo de televisão é tempo corrido. Eu gostaria de ouvir de vocês, eu e os cursistas que assistem o Salto para o Futuro de hoje, as considerações finais. Então, o que vocês querem destacar desse encontro de hoje? Professora Regina, por favor. Bom, em relação à escola em si, eu voltaria à ideia da rede, né? Que a escola ela é uma peça, ela é um elo dentro de uma ampla rede de conhecimento. Então, isso, se sempre foi assim, hoje, isso é muito mais evidente, né, para quem está na escola ou fora dela. Né? Então, essa é a integração da escola, esse comportamento, né, relacional, né, compartilhado da escola com outros espaços de educação, com outros espaços de informação e de comunicação, eu acho que hoje é um fator muito, muito, muito importante, essa abertura, esse funcionamento, né, em rede, né, com os diferentes espaços. Vou citar exemplo, com as diferentes mídias, com a televisão, com o rádio, as diferentes experiências que podem ser feitas, as diferentes parcerias fora
dos muros da escola, né? Com as bibliotecas, com os arquivos, com os museus, com os diferentes espaços onde a informação é produzida e circula. Muito obrigada, professora Regina. Amanda, suas considerações finais. Eu fico pensando que a gente vive hoje essa chamada sociedade da informação, então essa é uma realidade. E a gente pode ficar lutando contra ela para sempre, mas eu não acredito que ela por si só seja ruim ou boa, só traga coisas ruins ou só traga coisas boas. Eu acho que ela tem ganhos muito grandes para a gente, para todos nós e para as futuras gerações, e algumas perdas também, mas eu encaro assim todos os processos. Então eu acho que ele por si só é um quadro que está dado. Agora, como vamos nos inserir, como vamos atuar nesse quadro de uma sociedade da informação é que eu acho que é uma questão importante. E aí eu ressalto aquela ideia que a gente discutiu aqui, que você pode entrar como um consumidor ou você pode entrar como um protagonista. Obrigada, Amanda. Professor Ismar. Olha, eu acho que a revolução da sociedade da informação chegou e a escola precisa mergulhar nessa nova era. Um mergulho com coragem e com profundidade, na expectativa de cada professor de cada escola conseguir, no mínimo, 8 medalhas de ouro nesse mergulho. E eu acho que chegou o momento de cada escola brasileira ter um laboratório de multimeios, né? Fala-se um computador por aluno. O meu propósito é que tenhamos um laboratório de multimeios por escola, para facilitar esse mergulho. Uhum. E aí, esse laboratório de multimeios, como seria ele, o laboratório? O que poderia se desenvolver nesse laboratório? Projetos em que as crianças e professores conjuntamente recebessem e produzissem informação. Muito obrigada, professor Ismar. Bem, termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o primeiro da série A Aventura de Conhecer. Participaram do programa Ismar de Oliveira Soares, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo. Regina Marteleto, pesquisadora do Instituto de Formação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz. E Amanda Leal de Oliveira, pesquisadora do Colaboratório de Infoeducação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês e a todos que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. Quer saber mais sobre o tema do programa de hoje? Então vá ao nosso site. Lá você pode expressar suas opiniões, trocar experiências, além de ter acesso aos textos das séries, a entrevistas com educadores e aos temas das próximas edições do Salto. Anote o endereço www.tvbrasil.org.br/salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre tempo da informação e tempo do conhecimento. Até lá!